te chamei quando ninguém dava nada por ti. Eu te escolhi, nem pensavas em me conhecer. No oculto eu te vi, meu filho. Quantos livramentos eu te dei. No oculto eu te vi, meu filho. Quantos livramentos eu te dei. E agora não vai pensar em desistir. Eu coloquei uma visão dentro do teu coração. Eu coloquei um sonho dentro de você. Eu coloquei uma visão dentro do teu coração. Eu coloquei um sonho dentro de você. Vai, não temas, contigo estou. Só não pare de lutar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu coloquei uma visão dentro do teu coração. Eu coloquei um sonho dentro de você. Eu coloquei uma visão dentro do teu coração. Eu coloquei um sonho dentro de você. Vai, não temas, contigo estou. Só não pare de lutar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amém. Não sei se você entendeu o recado que o Senhor mandou para você através dessa canção, dizendo para você: assim diz o Senhor, vai, continua, apenas não temas, apenas não se apavore, não tenha medo do que você vai enfrentar, mas continue perseverando, persistindo e continuando. Receba essa mensagem do Senhor ao seu coração, receba essa esperança, Deus, no seu coração, que aliás é o propósito da nossa Terça da Esperança, que é mostrar para você um caminho diferente do que o mundo tem apontado. É mostrar para você uma alternativa diferente do que as pessoas têm dito e colocado diante de você. É mostrar para você uma direção que até então você não conseguiu perceber diante das lutas, dos conflitos, dos sofrimentos, diante da penumbra, das trevas que você vive. A Terça da Esperança tem o propósito de colocar uma lâmpada, de acender uma luz. E essa luz tem nome, é Jesus, que pode levar você para fora desse vendaval, para fora dessa tormenta, para longe desse furacão, para que você possa ver uma outra alternativa, uma outra situação. Só que você só não pode parar. Por isso, tem vindo aqui nesse lugar, para que a gente possa junto aprender da palavra do Senhor e para que junto a gente possa também criar caminhos através da palavra do Senhor para superarmos nossas dificuldades, nossas crises e também os nossos sofrimentos, que são passageiros. A Bíblia diz que a nossa vida não é um sofrimento constante, mas é uma vida feliz, com alguns percalços e alguns sofrimentos que nos visitam esporadicamente e pontualmente. Por isso, fica firme, não desanima, não desanime. Existe algo de Deus para a sua vida, para o seu coração, ainda essa noite aqui nesse lugar. Deixe-me passar alguns avisos para você. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para você a importância de você estar por dentro das programações da igreja. E a primeira coisa é que, a partir da semana que vem,
nós estaremos, não pertinho não, né? E também na semana que vem, nós estaremos trabalhando essa série de mensagens que começa hoje, Derrubando Gigantes, tá ok? Próximo aviso, 31 de julho é dia de festa. Se você é novo membro, não esqueça da data, é domingo que vem. Se você é parente de um novo membro, não esqueça, também você é importante estar presente. E se você quer ver como é uma festa de recepção de novos membros e nunca participou disso, será nesse domingo às 19h30, aqui na nossa comunidade. Próximo aviso, nós estamos em plenos 21 dias de jejum e de oração. E eu queria convidar você a continuar persistindo. Só falta mais um pouquinho. Estamos em terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mais 5 dias e nós encerraremos o nosso propósito de 21 dias de jejum e oração, que começaram lá no dia 10 de julho. E alguns irmãos fizeram o propósito de não comer carne vermelha, outros fizeram o propósito de não tomar café da manhã, outros tiraram uma refeição, outros fizeram o propósito de orar em um período do dia. E eu, pastor, posso começar hoje? Claro que pode. Pode começar a orar conosco nesses últimos 5 dias e pedir para que Deus traga avivamento, quebrantamento, faça um propósito perante o altar do Senhor e engaje-se, participe dessa obra que não é nossa, é de Deus e você também pode se tornar participante dela. Último aviso, se você quer investir no seu casamento, nós temos aí uma possibilidade no dia 4 a 6 de novembro e será em Campos do Jordão. O valor aí está no telão, é um valor que pode ser ainda parcelado até a data do evento. Tem pessoas que começaram a pagar desde a primeira parcela e conseguiram 10 vezes. Agora, se eu não me engano, nós temos mais 4 ou 5, 4 parcelas nós temos condições de fazer. Então, olha só, ainda temos algumas vagas. É só você procurar a Rosângela ou o Valdenir no saída do nosso templo. A Joseli e o Luiz Carlos também estão aí hoje. E falar com eles, falar, eu quero participar desse encontro, me dê mais detalhes. E a gente tem algumas vagas restantes, poucas delas, para também oferecer para você investir no seu casamento, tá bom? E outro aviso, e o último deles, é que você que quer participar conosco de uma festa que terá em Rolândia, no dia 30, agora sábado. Você quer participar com a nossa igreja em uma festa que vai ter em celebração da nossa igreja nacional. A nossa igreja nacional, não a IPI local, mas a IPI nacional está completando 113 anos de existência no Brasil e nós queremos celebrar a Deus por isso. Então, no dia 30 de julho, nós sairemos daqui, da igreja, e iremos até Rolândia. Se você quer participar, dê o seu nome para a Rosângela. Nós estaremos preparando então uma locomoção para nos levar até Rolândia, dependendo da quantidade de pessoas, tá bom? No final desse culto, você pode procurar a Rosângela e dar o seu nome e a gente entrará em contato com você para dizer os detalhes, como o horário e também pegar os seus documentos caso formos de ônibus ou micro-ônibus, tá bom? São esses avisos. Hoje tem um testemunho especial aqui, não tem? Cadê ela? Será que ela não veio hoje? Falou para mim que viria. Não está aqui? Não está aqui. Ah, tá aqui. Então tá bom, faz favor, vem aqui à frente. A Dani tem um testemunho importante para contar para vocês e ela está sentada fora do lugar habitual, porque ela senta lá no fundo. E eu olhei lá no fundo e ela não estava. Então, a Dani vai contar um testemunho de algo que aconteceu na vida dela e ela queria compartilhar com a igreja. Graça e paz, irmãos. Essa semana, primeiro de tudo, desculpa que eu estou muito nervosa. Com o microfone não é fácil. Mas enfim, essa semana eu passei por algo muito difícil com o Davi. O Marcos viajou na segunda-feira passada. E eu falei para ele que 2 coisas que me deixam muito nervosa, que eu fico meia tensa, é quando ele viaja muito tempo, ou quando o Davi começa com aquelas febres e não abaixa, eu começo a ficar desesperada. E na segunda-feira, foi as 2 coisas junto. O Marcos viajou e eu fiquei com os 2, e o Davi começou com febre na segunda-feira de manhã. Até então estava tranquilo, porque de manhã não fico tão tensa quanto à noite. Aí a minha sogra me ligou à noite, a febre não passava. E o que eu ficava mais ansiosa era que eu não percebia nada de diferente no Davi. Estava normal, o nariz não escorria, nada. E só a febre que persistia. Aí minha sogra falou que ia posar então comigo para eu ficar mais tranquila. E foi assim na segunda, foi assim na terça e na quarta-feira à noite ela posando comigo. E nesses 3 dias a febre persistiu. Os 3 dias. E eu não percebia nada de diferente, apenas alguns espirros, mas nada demais. E na sexta-feira antes disso, da febre, ele derrubou uma lata de leite ninho
dedinho do pé, no dedão. E ficou metade da unha roxa. Já na hora já escureceu, ficou aquele sangue, ficou feio. E à noite, esse mesmo dedo, ele chutou o pé da pia. Aí roxeou de vez. Ficou feia a unha dele, deu até uma levantadinha no canto. Eu achei que ia cair, ficou muito feia a unha. E o Marcos me ligava perguntando como que ele estava. Eu, tá com febre. Ele, e o dedo? Você não vai perguntar para o pediatra? A pediatra, para ajudar, saiu viajar. Estava todo mundo viajando. E ele perguntava do dedo. Eu falei, no dedo eu não percebo nada. Só está vermelho, não está mais pouco, só da batida, não está parecendo inflamado, nada. E ele perguntava do dedo. E eu esqueci. Na quarta-feira era o 3º dia de febre. E quem tem criança sabe que fica nesses 3 dias de febre, tem que aguardar. Levei ele na quarta-feira, meu irmão estava de folga, falei, vamos para Londrina, não vou mais esperar. O Marcos só ia chegar na quinta-feira à noite. Peguei ele e fui para Londrina. Não comentei do dedo, nem lembrei na hora. E o médico falou que percebia que a garganta dele estava irritada, mas nada para estar dando uma febre assim persistente. Só irritação na garganta, nada mais, mas que era para eu aguardar nessa quarta e durante a madrugada. Na quinta-feira ele não podia mais fazer febre. Se ele fizesse febre, era para mim retornar com ele para Londrina, para fazer novos exames para ver o porquê dessa febre. E eu percebi que o médico também ficou numa certa dúvida, né, para mim, para o meu desespero. E todo esse tempo a dona Cleusa, minha sogra, falava para mim, Dani, a gente já orou e colocamos Deus no controle, a gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é dar medicação, tentar controlar a febre e esperar, não tinha mais o que fazer. Só que na quarta-feira, irmãos, quem conhece ele sabe, ele não para. E ele ficava deitado no sofá. E ele parou de comer. Ele não comia. E eu fui ficando desesperada de ver aquela situação. E já pensava em muita coisa. Falei, será que eu vou para Londrina? Será que vamos internar? Então, na quarta-feira à noite, a dona Cleusa, era 11 horas, eu acho, da noite, ele ainda estava com febre, a febre voltava. Antes de eu dar medicação para ele, para baixar a febre, a dona Cleusa orou e falou, confia, Deus está no controle. E eu creio que essa febre não vai mais voltar. Eu fui para o quarto com ele, coloquei ele para dormir e fiquei na beirada da cama esperando para ver se a febre ia baixar. E aí percebi que ele começou a suar. Falei, está abaixando. E aí eu queria dar alguma medicação, que o médico falou que talvez ele teria que entrar com antibiótico. Mas que era para esperar ainda, naquela madrugada. E só na quinta-feira, se não melhorasse, se ele tivesse febre, entraria com antibiótico. Então eu fiquei na beirada da cama com ele e orando para o Senhor, para a febre não voltar mais. Eu não queria voltar com ele para Londrina, fazer tudo o exame de sangue, urina, tudo que eles iam pedir. Não queria aquilo, queria que cessasse ali. Mas eu queria dar a medicação, queria ir atrás, tentar dar alguma medicação. Então no meu coração eu senti, que fé que é essa? Que fé que é essa que está pondo a fé na medicação e não está confiando em Deus? Ali eu desabei, então. Eu sentia Deus cobrando de mim, que a minha fé estava indo embora. Eu orei para o Senhor e falei, Senhor, humanamente falando, na situação que Ele está, humanamente eu não creio que amanhã Ele vai estar bom, que a febre vai embora e que Ele vai estar bom. Que Ele estava muito moadinho. Mas eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. E eu creio que amanhã ele volta a ser o Davi. Porque do jeito que ele estava um desespero para uma mãe. Eu não sei se a febre vinha do dedo, eu não sei se a febre vinha da garganta, mas enfim, o Senhor está no controle então. E eu entrego nas tuas mãos. Isso foi por volta de 11 horas da noite.
nessa madrugada ele não fez febre. Era 11 horas da manhã já no outro dia, ele ainda sem febre. E eu liguei para a dona Cleusa. Falei para ela, dona Cleusa, ele não está tendo mais febre. Ela falou, glória a Deus. E não vai mais voltar a febre. E não vai mais voltar. E eu não sei o que ele tem, mas vai voltar ao normal. E a febre não voltou mais. E para completar ainda mais o milagre, de manhã eu fui trocar ele pela manhã. E quando eu tirei a meia do pé dele, a unha estava branquinha. Não estava mais roxa. Estava feia, roxa. E eu assustei e comecei a dar risada. A Lara falou, o que foi, mãe? Eu falei, olha a unha do dedo do Davi. Aí ela falou, mas como, mãe? Eu falei, a Bíblia não fala que Deus faz milagre, que Jesus fez milagre? E ele fez. Fez por completo. Eu não sei se a febre vinha da garganta, se vinha do dedo, ou se vinha de algum outro lugar que eu não sabia, por isso eu pedi exames, mas, enfim, eu creio que Deus fez a obra. E fez por completo. E se Deus curou um dedinho dele, imagina o problema seu, irmão. Que até do dedinho ele cuidou. E realmente ele faz por completo. Eu queria deixar com os irmãos um versículo que falou muito ao meu coração nesse dia. Está em Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém, irmãos? O Davi sabe até quem curou ele. Davi, quem curou você? Juiz. O juiz. Amém. Glória a Deus, viu? Que bom, né? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do Davi, por esse milagre na família, por podermos ver o teu poder em nosso meio, em nosso coração também. Que o Senhor possa visitar-nos com milagres constantes como este, para que possamos ver a tua boa mão operando em meio a nós. Pai, no nome de Jesus. Amém. Convidar a equipe de louvor que suba lá à frente, por favor. Pode ir lá agora. Se você deseja contar um testemunho do que Deus fez na sua vida, o que Deus realizou, é só procurar-nos com antecedência e falar, pastor, eu tenho um testemunho sobre tal assunto e nós vamos reservar o dia, porque o nosso horário aqui ele é bem curto, ele é das 8 às 9, 9h05, 9h10 é o máximo que nós chegamos aqui. Então, reserve o seu horário e venha dar o seu testemunho e venha participar conosco. Eu quero convidar você a cumprimentar pelo menos umas 30 pessoas de você aí, ficando em pé, para que a gente possa adorar o Senhor juntamente aqui nesse lugar, em nome de Jesus.
olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Vamos declarar mais uma vez. Eu quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Quero te ver. Queremos tocar o teu coração. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Queremos, Senhor. Eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Sim, Deus. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Crianças de 3 a 8 anos, continuem em pé, nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Crianças de 3 a 8 anos, pode vir à frente, os facilitadores, as facilitadoras estarão posicionadas aqui. Você, mãe, que está vindo hoje pela primeira vez, ou pai, se quiser acompanhar a sua criança até uma das salinhas conosco, pode ficar à vontade para participar desse momento, até o seu filho se habituar. E nós estamos aqui para orar pelas nossas crianças e abençoar. Sim, elas querem orar e nós vamos orar nesse momento. Mais alguma criança de 3 a 8 anos? Senhor Jesus, abençoe nosso estudo. Abençoe a igreja. Em nome de Jesus, amém. Você que está em campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, vem à frente, a nossa equipe de intercessão estará orando por você. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, não perca as contas, continue buscando ao Senhor e nós vamos orar aqui para que Deus possa abrir portas, realizar milagres e você vem aqui à frente testemunhar como a Daniela fez hoje, algo maravilhoso da sua vida, em seu coração. Enquanto cantamos essa canção, segunda, terceira e quarta semana à frente e você no seu lugar continue adorando ao Senhor com o seu coração aberto. Algo maravilhoso para o nosso coração. Eu, em vários momentos da minha vida, passando por uma doença, dificuldade, eu sempre louvava essa canção que fala: o barquinho, o vento balança o nosso barquinho, mas ele não cai, ele não afunda, porque nele está Jesus de Nazaré. Então, não importa o problema, não importa a situação, o Deus do impossível vai fazer acontecer o milagre em sua vida. Basta você nunca tirar ele do seu barquinho. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi.
Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e diga assim: Senhor, diga com vontade: Senhor, eu não temerei, mesmo que os ventos soprem, que as ondas se levantem, ou que os gigantes me afrontem. Eu vou no nome do Senhor Jesus, nome em que reside todo o poder, nome em que há toda a autoridade, e não temerei mais o mal, pois firme está minha fé em Jesus Cristo de Nazaré. Pai, confirma essa palavra que liberamos nesse lugar. Não temeremos, não temeremos, porque a nossa fé está firme naquele que pode nos sustentar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos falar sobre gigantes. E eu queria ler esse texto de introdução com você aqui nesse lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. É fácil encontrar o livro de Samuel, é no Antigo Testamento. Você vai abrir lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Aí no primeiro livro, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Versículo 2. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá. Preste bem atenção, acamparam-se no vale de Elá,
e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, preste atenção nisso, saiu do arraial dos filisteus um como campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia também grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e matar-me, seremos os vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis os nossos servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, desalentaram-se, desanimaram-se e temeram muito. Até esse versículo de número 11, hoje. Semana que vem nós continuaremos a leitura. Por que semana que vem? Porque eu pretendo trabalhar com vocês aqui nessas próximas 3 semanas, esse mesmo texto. Eu quero falar com vocês de uma maneira bem didática e uma maneira bem objetiva a respeito de derrubar os gigantes. Não se trata apenas de derrubar gigantes, mas também conhecer os gigantes com os quais lutamos. Conhecer os gigantes com os quais iremos travar nossas batalhas e as nossas guerras. Por isso eu convido você a pensar. Muitas vezes, algumas guerras são travadas, e as pessoas que travam as suas guerras, como por exemplo, países contra países, a primeira coisa que eles fazem não é simplesmente cuidar do seu arsenal bélico, não é apenas cuidar para que tenha um bom armamento ou equipamentos destrutivos e de massa. Não, eles preocupam-se também em estudar o inimigo, conhecer o inimigo, saber como ele se posiciona, saber como ele reage, saber como ele enfrenta a pressão, saber como ele lida com as dificuldades, saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, para então sair à guerra. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós estamos em meio a plena guerra. Estamos em uma batalha que parece não ter fim. Seja no casamento, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, seja nos relacionamentos particulares, seja nos sonhos, nas esperanças frustradas, nas traições, nas decepções, seja em qualquer momento da nossa vida, nós estamos sim enfrentando momentos de peleja e de guerra. O problema é que muitas vezes não sabemos com quem estamos lutando, não sabemos quem são aqueles que são o alvo da nossa guerra. Tem mulher brigando com o marido. Tem mulher em plena luta com o esposo. Tem pai em plena luta com os filhos. Em guerra dentro de casa com os filhos. E a Bíblia Sagrada diz, por exemplo, em Efésios capítulo 6, uma palavra muito interessante que não é contra a carne, nem contra o sangue a nossa luta, mas contra os principados e as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Muitas vezes tem gente brigando com o patrão, lutando com o patrão, quando na verdade estão em plena guerra espiritual e ainda não perceberam. Tem gente lutando com a depressão, tomando rios e mais rios de remédios, investindo pesadíssimo em tratamentos, quando na verdade a sua guerra não é física, não é biológica, não é hormonal, embora exista, não é a essência, seu drama é espiritual. A verdade é que nós não podemos espiritualizar o natural. Existem muitas coisas que não são espirituais, irmãos. Existem coisas que são naturais e ponto. Não adianta queremos exorcizar, não adianta queremos pregar libertação para uma pessoa que tem um problema biológico com falta de serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar, que vai precisar de ajuda de medicamentos para superar essa diversidade. Faz parte. Então não adianta espiritualizar tudo, mas também não adianta naturalizar tudo, como se tudo fosse o patrão, como se tudo fosse remédio, como se tudo fosse medicamento, como se tudo fosse um bom indicador, como se tudo fosse quem indica dentro de uma empresa.
nós não podemos nem espiritualizar o natural e nem naturalizar o espiritual. A gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio. De que maneira? Entendendo quem é o nosso gigante, olhando para ver quem é realmente o nosso adversário, olhando para ver quem realmente está por trás dessa guerra que você vem travando há meses, anos ou décadas. Eu não sei há quanto tempo vem essa luta sobre a sua vida, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite. Você sabe com quem você está lutando? Você sabe quem é o real inimigo dentro da sua casa? Você sabe quem é o seu real inimigo nessa cidade, que você quer ir embora a todo custo, não vê a hora de sair de Sertanópolis, fugir dos seus problemas, fugir dos seus desafetos, fugir das suas impossibilidades humanas, e você diz: eu não aguento mais essa cidade não presta para nada, não vejo a hora de ir embora desse lugar. Será que o seu gigante está posicionado nessa terra, ou o seu gigante vai acompanhar você por qualquer cidade que você vá? A minha pergunta mais uma vez, que você está em luta, isso você não tem dúvidas. Que você sabe que você está em um momento crítico, você tem certeza disso. A minha pergunta é: você sabe com quem você está lutando? Você conhece realmente seu adversário? Porque tudo começa conhecendo os nossos adversários. Ninguém derruba um outro numa lona ou numa arena se não saber quais são os pontos fracos, como ele se movimenta, como ele se posiciona e como podemos derrubá-lo. Esses seus gigantes que você tem enfrentado, seja em qual for a área da sua vida, são destrutíveis. É possível derrubá-los, é possível fazê-los desaparecer da sua frente, é possível vencê-los, mas é necessário conhecê-los, é necessário compreendê-los e entendê-los, para que você não venha desferir golpes no ar, como um boxeador que gasta toda a sua energia dando golpes ao vento, e com um único golpe o seu adversário pode levá-lo à lona e ao nocaute. Você não se sente assim? Fala a verdade. Essa noite, quando você entrou aqui, você não se sente assim? Estou cansado, pastor. Estou cansada, pastor. Parece que eu estou lutando, eu estou desgastando, eu estou esgotada, mas parece que eu não consigo atingir o alvo, parece que eu não consigo afetar o alvo, parece que eu não consigo chegar um pouco mais perto daquilo que eu imaginava ser o ideal. Pastor, eu não aguento mais, eu estou cansada. É que é muita energia gasta no inimigo errado. É muita energia gasta desferindo golpes ao ar, e aí o inimigo fica mais forte e fica mais robusto para poder derrubá-la e derrubá-lo e fazer você literalmente beijar a lona e pedir água e jogar a toalha e dizer: não quero mais meu casamento, não quero mais o meu trabalho, não quero mais a minha vida, não quero mais essa família, não quero mais esse sonho, não quero mais essa empresa, não quero mais essa oportunidade, não quero mais esse vestibular, não quero mais essa pessoa, não quero mais. Porque lutou com o inimigo errado, e o inimigo verdadeiro aproveitou-se do seu cansaço e do seu esgotamento para levar você à lona. E talvez seja esse o sentimento: estou na lona, pastor, eu estou jogando a toalha hoje, é a minha última alternativa. Esse lugar foi a última alternativa hoje que eu encontrei. E eu digo para você: que bom, porque você está lidando com aquele que faz forte ao cansado. Hoje você está ouvindo falar daquele que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, daquele que faz você correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Você está no lugar certo, não porque você veio na igreja presbiteriana independente, mas porque aqui, nesse momento, enquanto pregamos a palavra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vitorioso, o poderoso, aquele que ninguém pode destruir, que venceu o inferno, o diabo, a morte, o mundo, Ele está aqui para dizer para você: eu sei qual é o caminho para você vencer os seus adversários, eu sei qual é o caminho para você vencer os seus gigantes. Por isso nós vamos dividir essa mensagem em 3 terças-feiras. Hoje nós vamos falar como surgem os gigantes. Semana que vem nós vamos falar como agem os gigantes. E na outra terça-feira, no dia 9 de agosto, nós estaremos falando como caem os gigantes. Então você não pode perder. Você tem que manter a sua cabeça em ordem e participar dessas 3 mensagens para você entender o que está acontecendo nesse texto. Hoje é como surgem. Semana que vem é como agem, e na outra semana é como caem. Porque gigantes surgem, agem, mas tem que cair. Gigantes se levantam, eles praticam, mas tem que ser derrubados. E nós vamos entender isso a partir do texto bíblico, e eu espero que você seja renovado na sua fé, na sua esperança, e não desista de lutar, que você não perca a sua fé e nem perca o seu ideal, o seu sonho e o seu objetivo que você tem carregado no seu coração. Essa história que a gente leu aqui, você conhece muito bem. É a história muitas vezes narrada em contos infantis.
Quando nós falamos em Davi e Golias, nós logo já pensamos em desenhos animados. E nós já lembramos do Davizinho pequenininho, franzininho, apenas com um pequeno estilingue em suas mãos, que na verdade uma funda apenas para ser rodada e lançada. Mas nós sempre olhamos para esse texto, quando vamos fazer a leitura, e nunca nos colocamos do lado do Golias. Você já percebeu? Nós nunca somos o Golias dessa história. Nós sempre somos os Davis. Porque parece que sempre nós somos os frágeis. Parece que sempre estamos do lado mais indefeso. Parece que sempre nós estamos travando uma batalha no Vale de Elá. O Vale de Elá era uma região desértica de Israel, onde ele ficava sendo posicionado estrategicamente para dividir dois exércitos. Então um exército descia a montanha, o outro descia a montanha e travava uma batalha bem no centro. Quando um exército se movimentava, o outro movimentava-se junto. Então Elá é um lugar estratégico para a batalha. E talvez hoje você saiba exatamente qual é o nome do seu vale. Para Davi, para Saul e para o exército de Israel, o nome daquele lugar era Elá, um nome hebraico. Mas para você, você sabe qual é o nome. Você sabe qual é o seu vale. E você tem exatamente na ponta da língua como ele se chama. Pode se chamar o vale do casamento, o vale do emprego, o vale do desemprego, o vale do sonho, o vale do vestibular, o vale da faculdade, o vale do mercado de trabalho, o vale da fé, o vale da igreja. Você pode chamar como você quiser, mas eu tenho certeza que essa noite você sabe exatamente qual é o vale que você está enfrentando. E não somente isso, não somente você sabe definir que vale você está, mas você também consegue se compreender. E você sabe que você parece estar em desvantagem. Você parece estar do lado mais fraco. Parece que você está do lado mais afrontado. O que esse fato aqui de Davi nos mostra é que os nossos gigantes que nos encontram nos nossos vales, nos nossos lugares desérticos, nos lugares áridos da nossa vida, o que os gigantes nos revelam é que as nossas lutas com eles são mais frequentes do que a gente gostaria e são mais intensas do que a gente imaginava. A gente não queria lutar com tanto gigante assim, não é verdade? A gente não queria enfrentá-los tanto assim. A gente não queria uma luta tão renhida, tão travada, tão desgastante. A gente queria algo mais superficial, mais rápido, mais fácil, não é verdade? Pois bem, Davi e Golias me ensinam que gigantes são mais frequentes do que queremos e mais intensos do que imaginamos. Guarde essa frase, porque é sobre ela que nós vamos alicerçar o nosso pensamento essa noite. Então, primeira coisa que eu quero pensar com você aqui, que talvez você também esteja desse lado mais fragilizado. Talvez você esteja como empresário enfrentando o vale do endividamento. Ou talvez você como esposa esteja no vale escutando os gritos de um gigante chamado traição e desprezo. Ou talvez você seja um jovem posicionado no meio do vale de Elá, vendo a força assustadora de um gigante chamado futuro. Ou quem sabe você seja um homem que vê a espada da enfermidade sendo levantada e cravada em você, dizendo que você tem um diagnóstico negativo. A verdade é que gigantes ainda existem. Eles não ficaram apenas na história de Davi. Os gigantes não ficaram apenas em momentos bíblicos. Os gigantes pularam da Bíblia para a nossa história. Pularam da Bíblia para a sua casa. Pularam da Bíblia para os seus sonhos. Pularam da Bíblia para a sua vida. E hoje ainda você tem que lidar com eles. Hoje ainda você tem que lutar contra eles. Mas antes de lutar, descubra como eles surgem. E eles surgem da seguinte maneira. Primeiro, versículo 4 diz: como um campeão de Gate. Um campeão de Gate. Olha, essa palavrinha parece que não tem nada a ver. Parece uma palavra simples. Gate é mais um lugar no território de Israel. É mais um lugar que a gente poderia usar no mapa para destacá-lo e que parece não oferecer nenhum fundo histórico, nem nada importante. Mas olha só, que interessante a história bíblica. Quando Josué, ele atravessa o Rio Jordão, ele tem que conquistar uma região chamada Canaã. E nessa Canaã moravam então esses que são conhecidos como os filisteus. Josué tinha que expulsar todos eles de lá. Todos os filisteus. Josué fez, mas fez em parte. Aqui está um problema, irmãos. Quando vai fazer um trabalho, faça bem feito. Quando tem que obedecer, obedeça 100%. Não faça em partes, porque isso vai cobrar um preço mais caro lá adiante. Por quê? Josué expulsou todos os filisteus de lá, com exceção de 3 cidades. Ele deixou 3 cidades naquele lugar: Gaza,
Asdod e Gate. Gaza, Asdod e Gate. De onde era o Golias? De onde era o gigante? De Gate. 300 anos antes de Davi, Josué tinha a possibilidade de eliminar de uma vez por todas os problemas que afetariam Israel no futuro, por não ter feito o seu trabalho por completo, por não ter obedecido à risca as ordens e as instruções do Senhor, por ter encontrado um meio termo e uma condição mais favorável para si próprio. Quem paga o preço agora é Davi e a sua geração. Porque geralmente, e essa é a primeira lição essa noite, os gigantes aparecem por pendências na nossa história. Às vezes os gigantes não se levantam sozinhos. Eles não são lobos solitários que aparecem de repente para nos atacar. Os gigantes às vezes são fruto de pendências que não resolvemos na nossa história. Gigantes às vezes são frutos de brechas que abrimos e não tapamos. Os gigantes muitas vezes surgem em território propício, aonde nós deixamos oportunidades para que eles ainda se preservem e perseverem na nossa história. Queridos irmãos, Golias era de Gate, e Gate era uma terra que não deveria mais constar no mapa. E por estar ainda no mapa, estava provocando desgaste e transtorno para Israel. Quantas Gates nós não deixamos em pé na nossa história? Era para ter destruído, meu irmão. Era para ter destruído essa Gate, minha irmã. Já era para ter acabado com ela de uma vez por todas. Só que de lá, por você ter deixado a porta aberta, por ter deixado ainda as paredes erguidas, de lá continua saindo muito gigante. Qual é a sua Gate? Quais são as pendências do seu passado que ainda continuam te afrontando? Quais são as pendências no seu passado que ainda você não resolveu e ainda continuam apontando o dedo para você, te condenando, te acusando, te inibindo e limitando a sua história? Quais são as culpas, os medos, os transtornos, os traumas que você ainda carrega na sua história e que são provenientes de Gate, por você não ter fechado os portões, por não ter destruído esse castelo? Ele ainda é imponente e ele ainda é um lugar, um berço, um nascedouro de muitos gigantes que ainda estão destruindo a sua fé, roubando a sua esperança e acabando com as suas expectativas. Quantos de nós essa noite não entramos carregando Gates em nosso coração, que são, na verdade, um arsenal de gigantes? Pendências na história, mágoa que ainda não tratamos, pendências que nós ainda não resolvemos. O que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar, é que muitas vezes os gigantes que nós enfrentamos não são provenientes das regiões espirituais que vieram para nos atacar apenas. Os gigantes que nós enfrentamos não são as lutas ocasionais de uma sociedade que está em caos. Os gigantes que nós enfrentamos, na maioria dos casos, eles são provenientes de pendências que nós mesmos deixamos. Nós mesmos somos os responsáveis, nós mesmos permitimos que isso acontecesse. Por isso eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite. Eu sei que é a noite da esperança, mas é a noite de confronto. A esperança só vem quando os nossos olhos se abrem para a esperança verdadeira e não para as ilusões do mundo terreno e nem para as ilusões mercantilistas ou religiosas ou consumistas ou econômicas. Eu quero abrir os seus olhos para você entender, no nome de Jesus, que na maioria dos casos, gigantes são apenas os efeitos colaterais e não as raízes da nossa vida. Porque a raiz da nossa vida é Gate. O gigante que você vive hoje no seu casamento, talvez seja uma Gate que está ainda com os portões abertos, permitindo que seja contaminado seu sonho, sua vida e até o seu casamento. E os gigantes são efeitos colaterais. Enquanto você tenta derrubar a traição, a Gate libera um outro gigante. Enquanto você tenta derrubar o desprezo, a Gate solta mais um gigante. Enquanto você tenta lutar com o déficit financeiro, a Gate que você deixou para trás ainda continua liberando os seus gigantes pelos seus portões infernais. O que eu quero dizer com isso é que os conflitos mal resolvidos de hoje serão os nossos gigantes de amanhã. Tem conflitos que você vive hoje, que são seus gigantes que não foram vencidos lá atrás, que não foram destruídos quando havia ainda a oportunidade. Eu lembro muito bem de uma situação que eu mesmo enfrentei no meu ministério, quando eu tive que viajar 700 quilômetros de distância para encontrar uma pessoa, colega de ministério, para dar um abraço e dizer para ele: me perdoe, por favor, eu não entendia que
que eu tinha deixado uma Gate com o portão aberto para destruir os sonhos que o Senhor tinha plantado em meu coração. 700 quilômetros de distância apenas para dar um abraço e pedir perdão para uma pessoa. Mas o som das correntes caindo no chão parece ter sido audível aquele dia. Porque eu senti a libertação acontecendo naquele exato momento. A minha Gate pessoal sendo destruída e os meus gigantes perdendo força. Porque os gigantes, eles se alimentam de Gate. Eles vêm de lá. Qual é a sua Gate? Qual é a pendência? Permita-me contar uma ilustração para você entender. Aqui nesse lugar. Existem mulheres que estão com gates, que estão travando o seu relacionamento conjugal. Mulheres que infelizmente foram abusadas, molestadas, violentadas e hoje não conseguem ter uma vida saudável com o seu marido, seja sexual, seja relacional. Homem lhe traz transtorno, homem lhe traz medo, homem lhe traz até nojo, porque ela não consegue lidar com o que passou no seu passado. A sua Gate ainda está de portões abertos e o seu gigante hoje é um trauma sexual, o seu gigante hoje é um desprezo matrimonial, porque a Gate ainda está aberta. Por isso eu digo, não adianta querer ficar guerreando com gigantes se não fecharmos os portões de Gate, porque os efeitos colaterais não importam. O que importa são as raízes que o afetam e que produzem os efeitos. Eu disse no domingo aqui com o pessoal, não adianta a gente colocar um lixão aqui no fundo e detetizar a igreja para que não haja barata e nem mosca. Não, isso é inviável, isso é loucura, é insano. Nós temos que tirar removendo o lixo, a mosca e a barata desaparecerá. Eu quero convidar você essa noite a remover o lixo dos gigantes para o seu casamento, para os seus sonhos, para a sua vida emocional, para o seu futuro e para a sua fé. Mas não somente isso, os gigantes surgem através da sua fama. O versículo 4 diz que ele era um campeão. Como descrever um gigante? A melhor maneira é colocá-lo num patamar mais elevado, é idolatrá-lo como um guerreiro indestrutível. Então não existe nada mais temeroso do que um gigante famoso. O que na verdade sustenta esse gigante não é a sua força. O que sustenta esse gigante não é o seu escudo, não é a sua lança. O que sustenta esse gigante, sabe o que é? É a sua fama. Tem coisas da sua vida que parecem, mas não é. Tem coisas na sua vida que tem fama e você tem medo de lutar contra. Tem fama de ser um gigante que arruína casamentos. Tem fama de ser um câncer que leva a óbito. Tem fama de ser um gigante que paralisa a vida. Tem fama de ser uma depressão gigante, indestrutível. Tem fama, mas não é. Aquele gigante tinha escudo. Aquele gigante, ele tinha capacete. Aquele gigante tinha lança, mas ele tinha fraquezas. Ele tinha fama de sobra, mas também as fraquezas estavam presentes naquele homem. Enquanto Saul falava assim, é impossível derrubar esse gigante, olha o tamanho dele. Davi olhava para o gigante e falava assim, é impossível errar uma pedra nele, olha o tamanho dele. Depende de como você vê. O problema é que a fama te aterroriza, a fama te inibe, te paralisa. Fama de coisas que você aprendeu a simplesmente a dizer, falsas crenças, e diz, não, o meu casamento não tem jeito, não, o meu sonho vai ser terrível, não, os meus problemas são irresolvíveis, não, os meus problemas, e assim vai, e você vai caminhando nesse charco de lama, e vai só apoiando a sua vida em fama, e não em realidade. Tem coisas essa noite que eu preciso abrir os seus olhos em nome de Jesus, e eu preciso que o Espírito Santo atue no seu coração, para você entender, você está acreditando em fama, e não na realidade. Esse gigante só se sustentava e só amedrontava, não por causa do seu poder, não por causa da sua espada, ele amedrontava por causa da sua fama. É assim que surgem os gigantes, através da propagação das suas famas, da sua fama. Veja bem, dizem por aí que o gigante, ele mata todo mundo. Dizem por aí que esse gigante acaba com tudo. Dizem por aí, é fama, não é realidade. Terceiro, o gigante, primeiro, ele surge com pendências na história. Segundo, os gigantes surgem com a propagação da sua fama. Terceiro, os gigantes surgem através da sua aparência. Aparência.
Versículos 5 e 7 narra um pouquinho de como era aquele gigante. Você conseguiu entender aí? Se a sua Bíblia for na linguagem de hoje, você vai entender melhor. Ela vai dizer quais eram os quilos, qual era a metragem, né? Ela mensura todo o gigante em peso, em altura e até mesmo a sua armadura. Qual é a ideia desses 2 versículos? É narrar o poder desse gigante através da sua aparência. Então olha só, mais ou menos assim. 3 metros e 30 centímetros de altura, levando aproximadamente 55 quilos de armadura sobre o seu corpo. Todo o exército de Israel temia um gigante, não porque ele tinha feito, porque até agora ninguém conhecia os Golias. Não tem nada do Golias na história. Ninguém diz que o Golias tinha derrotado o exército, ninguém sabe nada do Golias, só sabe que ele é gigante e que ele tem arma. Ele aparenta ser um gigante poderoso. Aquele exército temia o gigante não pelo que ele fazia, mas pelo que ele aparentava fazer. Você também não age assim? Nós também não agimos assim? Você também não está temendo um gigante que sequer existe? Tem gente aqui essa noite que está temendo, que está morrendo de medo, que está receoso, preocupado com um gigante que não existe. É impressionante, queridos irmãos, você sentar com uma pessoa para conversar com ela, e ela vai falando dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas. E você percebe que aquilo não é real. Não é real. Seu casamento é lindo. Seus filhos são maravilhosos. Mas ela entende que existe um gigante naquele lugar indestrutível, simplesmente pela aparência. E não é verdade. Quantos de nós estamos criando fantasmas na nossa mente? Quantos de nós estamos criando gigantes que não existem e estamos perdendo a batalha para coisas que simplesmente são ilusões da nossa mente, ilusões dos nossos temores, dos nossos traumas? É impressionante quando você conversa com um jovem que foi abandonado pelo pai, que não teve a presença paterna dentro de casa, e você diz para ele: cara, você é competente, cara, você consegue, vai cara, você consegue passar nesse vestibular, vai, você vai ser alguém na vida. E ele diz: não, eu não vou conseguir, eu não sou nada, meu pai me abandonou, as pessoas me desprezam, meu pai me rejeitou. Ele está com um gigante da rejeição na sua vida, achando que todo mundo despreza e que nunca ele vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque criou um gigante na sua mente que sequer existe, só pela aparência. O seu gigante tem armadura, não tem? Tem espada, não tem? Mas é só aparência. Ele pode ser totalmente aniquilado. Ele pode ser totalmente derrubado. E por fim, como os gigantes surgem? Eles surgem através de pendências na história. Eles surgem através de temores do nosso coração. Eles surgem através de aparência. E eles surgem através da sua voz. E aí eu encerro com você. Porque o texto no versículo 11, até onde nós lemos, diz que o gigante descia todo dia e falava: alguém aí me dá um homem de verdade, para mim lutar aqui nesse vale, para eu lutar aqui nesse lugar. Alguém aí vem me encarar, alguém aí vem me afrontar, alguém aí. O texto diz que o exército de Saul desanimava ao ouvir o grito do gigante. Sabe como os gigantes surgem? Eles surgem com a sua voz impostada. Eles surgem com a sua voz temerosa. Eles surgem com a sua voz retumbante. Eles surgem com a sua voz grosseira. Gigantes surgem com a sua voz estrondosa. O texto diz que quando o gigante gritou, todo o exército se estremeceu. O texto diz que isso acontece também conosco, porque os gigantes ainda continuam na nossa vida nos afrontando, ainda continuam levantando a sua voz contra nós. Eles surgem assim no café da manhã, tudo acordou bem, parece que o sol entrou pela primeira vez no seu casamento, e parece que a janela abriu para um novo frescor, de uma fragrância diferente, quando de repente no café da manhã vem aquela voz afrontando você, sussurrando no seu ouvido, dizendo: não vai dar certo, isso é impossível. Lembre do seu passado, lembra o que ele fez com você, lembra o que ela fez contigo. Parece que tudo estava pronto para brilhar novamente quando o gigante vem, e é assim que ele surge, no momento de quietude, no momento de silêncio, a sua voz parece ser mais audível. Como o gigante surge? Também pela voz, porque mal a gente adentra para o trabalho, todo animado, todo entusiasmado, mal a gente chega, já tem que ouvir a voz estrondosa do gigante dizendo: você está atrasado com o relatório, você está atrasado com a sua meta,
nós estamos colocando pessoas na lista de dispensa e o seu nome provavelmente entrará. O seu gigante atravessa o seu coração com uma espada dizendo: ouça a minha voz, você vai ser dispensado. Mal você chega na sua casa e tem que lidar com uma afronta. Mal você chega na igreja, quando você chega aqui nesse lugar, você ainda escuta o gigante gritando no seu ouvido: o que você está fazendo aqui? O que você veio nesse lugar? Você está vendo aquela pessoa é pior que você? Você está vendo aquele frequenta a igreja há tantos anos e não melhorou nada? O gigante ainda essa noite não desistiu de você, ainda continua gritando no seu ouvido, porque é assim que o gigante age. Ele continua afrontando a gente pela sua voz. Ele continua colocando medo e impondo a nós temores através da sua voz. O que você está ouvindo essa noite no seu coração? A palavra que eu quero deixar para você essa noite é do Salmo 29, que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja, troveja o Rei da Glória, troveja o Senhor sobre os montes. A voz do Senhor faz despedaçar os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor realiza maravilhas. E no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor é muito mais poderosa do que desse gigante. Por isso, se você está ouvindo o seu gigante te afrontar, gritando aos seus ouvidos essa noite, eu preciso lhe dizer: Deus falou com você nesse lugar. Seu gigante vai cair, mas entenda primeiro como ele surge. O seu gigante vai cair, mas primeiro entenda como ele surge. E essa semana, identifique a sua Gate. Essa semana, veja a aparência dele, que na verdade é a aparência da fraqueza. Nessa semana, olhe para a afronta que ele realiza contra você. Nessa semana, ouça a voz dele sim, mas resista em nome de Jesus, porque esse gigante está com os minutos, os dias, as horas contadas para cair por terra, porque você está entendendo que Deus te levantou para derrubar gigantes e não para viver escravo deles. Prepare-se para o que Deus vai fazer na sua vida. Prepare para o que Deus vai realizar no seu coração nessas próximas 3 semanas. E se não, hoje já Deus já fazendo na sua história. Mas creia que há um milagre de Deus na sua vida e no seu coração. Mas entenda antes como os gigantes surgem. Semana que vem a gente fala como os gigantes agem. E eu queria que você estivesse aqui para a gente aprender isso. Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor. Nós vamos encerrar essa noite orando pelos nossos irmãos que estão nas campanhas 5ª, 6ª e 1ª. 5ª, 6ª e 1ª semana de campanha. Se você quer começar uma campanha hoje de oração, esse é o seu propósito. 7 semanas, não existe nada mágico em 7. Existe uma dependência de Deus em 7 vezes que você vem aqui. E a gente quer que você pegue esse cartão, leve para sua casa e acompanhe. Hoje já conta a 1ª semana. Se você vai começar uma campanha de oração, você já pode vir à frente para orarmos por você. E hoje já conta a 1ª semana. Semana que vem é a 2ª semana de oração. Quero convidar a equipe que viesse aqui à frente de intercessão. E você que está na 5ª, na 6ª e na 1ª semana de campanha, vem à frente. Nós vamos orar por esse milagre. E nós vamos nessas próximas semanas, em nome de Jesus, ver você contar aqui da frente que o seu gigante caiu, que o seu gigante foi à lona, que o seu gigante beijou o chão e que você venceu no nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos cantar essa canção e vamos orar por aqueles que estão em campanha e aqueles que vão começar a sua campanha. Pegue seu cartão aqui à frente ou na saída no nosso balcão. Vamos cantar juntos essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Majestade e luz,
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam Aleluia. em um. Vamos cantar isso. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Se você quer derrubar os seus gigantes, levante as suas mãos e declare que você não ouvirá mais a voz dele. Que grande é o seu Deus, maior é o seu Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é aquele que tem a vitória para nos dar do que aquele que tem a derrota para nos oferecer. Maior é Deus na sua luta, maior é Deus no seu vale, maior é Deus poderoso para fechar as gartes, poderoso para tirar a espada da mão do inimigo, poderoso para destruir as trevas que te envolvem. Quão grande é o meu Deus! Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Vamos declarar juntos quão grande é o meu Deus, vamos dizer isso. Eu cantarei diante das afrontas, eu cantarei diante das adversidades. Nós cantaremos, Senhor, no vale de lá nós cantaremos, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Só igreja, eu gostaria que você dissesse isso e declarasse para você e para o seu inimigo quão grande é Deus. Mais alto, irmãos. Você pode fazer melhor e desbaratar o exército inimigo. Cante para suas lutas dizendo quão grande é o seu Deus. E todos hão de ver. Senhor, conforme a crença do coração dos teus filhos e filhas essa noite, nós estamos aqui nesse lugar para receber, ó Deus, a vitória no nome do Senhor Jesus. O nome que vence todos os gigantes, o nome que já venceu o diabo, o inferno, a morte, o mundo e também vence os nossos gigantes pessoais. Senhor, assuma o controle da nossa história e ajude-nos a sermos mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e dizer ao Senhor quão grande é meu Deus. E diga isso para a pessoa que está perto de você. Deus é maior na sua vida. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.